Oiê, estamos começando mais um episódio. E olha, gente, hoje eu vou falar sobre jornalismo empreendedor. Você já parou para entender um pouco mais sobre isso? O quanto isso é amplo no mundo atual? Antigamente a gente associava muito só a publicidade, mas hoje já é configurado mesmo como jornalismo empreendedor. E o quanto é importante, às vezes, você pegar a história de um empreendimento e trabalhar essa história com detalhes. E contar a que veio aquela empresa. Se toda empresa pudesse ter esse portfólio escrito por um profissional, com o olhar de um profissional, que consiga entrar e ter noções de vivências dentro daquele empreendimento e transformar tudo isso em conteúdo jornalístico, seria bom demais, né? A gente volta conversando hoje nesse episódio especial para você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, com a gerente de comunicação no Sebrae, Enoa Patrícia. Ela que é jornalista, foi professora do curso de comunicação, foi coordenadora do curso de comunicação na Estácio atual, foi professora também de comunicação na Estácio, aliás, na época, né? Na época atual. Na época atual. E agora está como gerente de comunicação do Sebrae. A gente vai falar um pouquinho sobre prêmio Sebrae de jornalismo, vai falar sobre perfil profissional da área, as mudanças, entre outros assuntos, o quanto é importante você olhar também com maior detalhe para essa área, o quanto é interessante você ter um profissional que compreenda, às vezes, o seu empreendimento, até para transformar tudo aquilo ali em notícia até nas mídias sociais, né? Por que não? Por que não? Seja muito bem-vinda. Conversa marcada tantas vezes, deu certo. Hoje, especialmente hoje, eu quero primeiramente te agradecer pela abertura do espaço. É sempre muito bom poder contar com os espaços para a gente falar de algo tão importante que são as matérias, né? Os conteúdos produzidos pelos colegas, pelos profissionais da área e que trazem para a vitrine as iniciativas empreendedoras, principalmente do nosso estado. Olha, eu estou aqui, quero te agradecer muito. Sustentabilidade e empreendedorismo juntos. Sustentabilidade e empreendedorismo juntos. Essa é uma das agendas que o Sebrae vem muito com essa força, com essa pegada de falar sobre empreendedorismo, quanto é importante. E essa agenda eu gostei muito, porque ela não veio com data, ela é livrinho mesmo, adoro fazer uma anotação, estou super feliz, porque... E vem aí com um tamanduá na capa. Um dos nossos símbolos, né? Dados pessoais, gente, adoro fazer uma anotação, adoro escrever. Até um livro que eu leio, não sei, eu tenho mania de escola. Eu também faço. Eu vou lendo e vou escrevendo e vou observando. Às vezes, quando eu acho que isso ficou da profissão, eu conseguia deixar na cabeça assim, laudas inteiras de determinados assuntos, mas porque eu reescrevia. E ficava na cabeça. Acaba que é um exercício que eu faço quando eu quero, né, firmar um pensamento de algo que eu li e quero que fique internamente ali dentro de mim, eu vou lá e escrevo, ficou meio que atividade para sempre. Mas eu adorei, obrigada em nome do Sebrae. Faça bom uso, aproveite obrigada, adorei. As pautas, as próximas entrevistas. E veio aí com calendário, amei essa frasqueira, olha que linda, gente, a frasqueirinha Sebrae, vou colocar minhas canetas e minhas coisas. Para manter sempre o Sebrae por perto. Eu gosto. Com um calendáriozinho, agora sim, um calendáriozinho de 2025, né, com detalhes aí do que é. 2026 também, é isso? 2026. Muito bom, adorei. Show, obrigada, Ana. Mas me conta, Prêmio Sebrae de Jornalismo? Inscrições abertas. Esse ano, o Sebrae traz como um dos temas principais a COP30, bioeconomia, pequenos negócios e COP30, como um dos grandes temas, né, para as propostas que trouxerem a sustentabilidade como pano de fundo. E nós receberemos, né? Nós estamos COP30 esse ano. Então, é uma oportunidade que nós temos de colocar para a sociedade com maior ênfase, com maior força, todas as iniciativas que nós temos em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Discutir os problemas que vêm para a COP30, as questões climáticas, o uso dos nossos recursos naturais. Então, como que as empresas que atuam na nossa região, no nosso estado, contribuem para a redução, né, dos problemas que nós temos hoje na Amazônia.
E o quanto isso é interessante, né? São abordagens extremamente interessantes. A gente que trabalha aqui com o canal do YouTube, de vez em quando procura algum título de assunto relacionado, a gente vê que tudo que se refere à Amazônia está sempre associado à sustentabilidade, à busca ou seja, de melhorar as questões climáticas, o que estão discutindo em relação a permanecer esse patrimônio natural, né? O que as pessoas têm feito de exemplos. Isso tudo é o que se busca, ou seja, o que nos é indicado a buscar trabalhos nesse sentido. Então, se de repente você tem uma pauta assim, entre em contato com a gente. Mas falando em jornalismo empreendedor, a gente vê, eu acho que nunca, é um assunto que está sempre se reinventando. Agora com as novas mídias, né? Eu mesmo, que venho de televisão, trabalhei durante tantos anos com comunicação, reinventei formatos como um trabalho que não deixa de ser um empreendedorismo, né? Tá à frente de um canal de YouTube, agradeço ali Luiz Gustavo, que está ali do outro lado, organizando e coordenando isso aqui comigo, que foi estudar, que foi se aperfeiçoar, que foi buscar informação nessa área. Mas, assim, não deixa de ser algo inovador. A gente viu que alguns jornalistas reinventaram formatos com as plataformas, com as redes sociais. Isso tudo vem sempre sendo motivo de novas habilidades, né? Nós nos tornamos múltiplos, né? Sim. Estamos em múltiplos canais. E todos os dias nós nos descobrimos em formas de fazer essa comunicação de modo diferente. E quanto mais organizado esse formato, como você tem hoje, quanto mais organizado ele for, mais credibilidade ele tem. Isso Sim, é importante. Isso é importante. Todos nós hoje somos conteudistas. A diferença está na qualidade do conteúdo, na respeitabilidade desse conteúdo e o alcance desse conteúdo. Sim. Então, no momento que a gente vive tantas fake news, tanto conteúdo sendo produzido de forma... Quem está apurando esse conteúdo e como apura? Desserviço, né? É um desserviço para todos nós. Nós não temos, por exemplo, empresas que apurem isso com maior ênfase como nós poderíamos ter. Então, enquanto pessoas, por exemplo, da melhor idade, o quanto dessas fake news interfere no dia a dia delas? Qual o impacto que isso provoca na vida de uma pessoa, na geração do medo, por exemplo? Sim. Na insegurança daquilo que ela pode ou que ela não pode fazer. A gente está aí com uma situação recente da fraude no INSS. Então, eu tomo parte de uma situação, eu envolvo pessoas em um benefício. E você faz uma informação séria, instrutiva, informativa. E muitas vezes isso não alcança essas pessoas. Porque eu tenho uma quantidade de informação rápidas, atrapalhada e rápida, que chegam para a maioria e elas se perdem nisso. Elas ficam só no título dessa informação. Elas ficam só no título da informação. Então, a gente tem... E quando não ficam nem no título, quando ficam só na opinião de alguém que mal leu esse título. De alguém que mal leu. Então, a gente vive um momento em que, mais do que oportuno, toda a categoria de comunicação, e eu vou envolver aqui, inclusive, publicidade e propaganda, porque eu também levo informação sobre um produto, sobre um serviço. É importante que toda essa cadeia entenda o poder que tem hoje nas mãos, a qualidade dessa informação, como ela deve ser tratada, como ela deve ser distribuída para as pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, principalmente com respeito, né, para com o outro. Então, o prêmio, ele traz como proposta o empreendedorismo, mostrando para as pessoas, inclusive, o que nós temos na Amazônia, porque nós também temos fake news sobre a Amazônia, do que nós desmatamos, do que nós não respeitamos, e, na verdade, se faz um trabalho
né, enorme na nossa região em prol desse desenvolvimento, que ele seja sustentável, que ele seja respeitável, que ele seja responsável. Mas eu tenho que olhar também nesse desenvolvimento para as pessoas que estão agora sem condições de uma logística. Sim. Passeamos aqui pelo nosso interior. Então, nós estamos num período de chuva agora. Qual a logística que a gente tem dentro de algumas vicinais para quem está produzindo, uma mãe que está grávida, que precisa acessar uma maternidade? Então, eu falo em desenvolvimento sustentável, eu tenho que falar pensando também nessas pessoas. Sim. Que estão lá na ponta, não nas áreas urbanas, que estão um pouco mais organizadas, mas aquelas que ainda não são enxergadas. Olha, o jornalismo empreendedor, que se a gente for comentar aqui, com essa visão empreendedora, hoje a gente tem uma cena que acontece no comércio que eu sempre gosto de observar, e não porque eu estou dentro de uma cafeteria, de repente meu filho faz gestão dentro de um café e trabalha de forma empreendedora com isso, mas porque a gente vê que não perde para nada de centro-sul do Brasil. A gente tem uma área que acontece, gastronômica, local, que é linda, né? De cena, de vendo as pessoas reinventando. Eu lembro de 2021 para cá, quando o Gustavo entra com a cafeteria, faz os primeiros cursos de mixologia, de barismo. Era muito inicial aquele processo. E ele vem com uma proposta diferente de um café-bar, né? E as pessoas falavam, café-bar não vai ficar, não dura um ano e tal. E ele segura esse formato. E hoje a gente vê que tem muitas cafeterias na cidade. Muitas, né? Muitas. Não estou dizendo que, lógico, quando ele entra e surge aqui com isso, já tinham algumas, porém hoje tem muito mais. E café drink, às vezes você chega num restaurante ou numa casa noturna, é muito comum ter um drink à base de café. E olha que bonito isso, porque isso vai gerando tendência, né? Vai gerando formatos e as pessoas vão adaptando aquele formato por entender que aquilo é um negócio que está gerando um certo sucesso. Eu te pergunto hoje, se você pudesse fazer uma avaliação até para orientar quem vai participar do Prêmio Sebrae de Jornalismo, o que seria um norte hoje baseado em outras premiações, né? Como esse jornalista de início de carreira, esse jornalista que já acontece no mercado, como esse jornalista de modo geral pode participar? Marleide, nós temos dentro do prêmio 5 categorias: vídeo, áudio, texto, foto, jornalismo, e temos a categoria universitária que entrou ano passado, né? A segunda edição que essa categoria ter oportunidade de participar. E isso já motivando a temática empreendedorismo para esses profissionais. Então, eu tenho hoje diversas oportunidades a partir dos temas que o prêmio trouxe, não apenas do grande guarda-chuva empreendedorismo, mas falar sobre a bioeconomia, acesso ao crédito. O Sebrae tem um dos produtos que é o FAMP, que é o Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa. É um aporte de recurso que é feito por bancos que são credenciados, são parceiros do Sebrae. Alguns estão dentro, inclusive, do nosso Conselho Deliberativo, como o Banco da Amazônia, Caixa Econômica, estão lá conosco, e que eles fazem uma avaliação e você acessa o crédito por eles, com algumas regalias, eu vou colocar assim. O que esse crédito, que esse empreendedor pôde acessar, foi capaz de transformar o negócio dele? Na relação de processos, na relação de equipes, na relação de crescimento da empresa, de lançamento de novos produtos ou linha de produtos, e que inovou de alguma forma a empresa dele. Um outro tema que é importante, é uma das pautas que o Sebrae trabalha hoje nacionalmente, é o empreendedorismo feminino. Então, nós temos um grupo de mulheres que empreendem no Brasil de forma grandiosa, diante de todas as diversidades, né, que elas possuem, mas que estão deixando um legado maravilhoso. Estão dando exemplos de inovação, inclusive de novas ideias de negócios que antes não se pensava.
Então, quando você fala, por exemplo, que nós temos em Roraima uma profissional que faz oficinas com mandalas. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Daya Roraima aí. São mandalas professora de artes visuais e que já fez essa exposição aqui no Podcast Coffee. Foi um momento lindo, 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 lindo. 2023, né, ela trouxe esse momento para o café. A gente tem essa preocupação de dar espaço para a arte, para a cultura, para a cena regional, do que vem acontecendo. E Mandalas que Curam foi uma das exposições, a gente estava conversando um pouquinho antes. Não deixa de ser uma iniciativa extremamente empreendedora. Empreendedora. Né? Assim como nós temos todos os projetos hoje sociais, a economia criativa, seja pelo cinema. Eu quero aqui, em nome de toda a equipe do cinema, mandar um beijo para o Alex Pisano, que eu amo de paixão. Um beijo especial para Alex. Alex foi um dos nossos primeiros... E todos os demais. Foi um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui no Podcast Coffee, foi com o Alex Pisano. Ele falando sobre filme, sobre o quanto o filme resgatou ele na vida. O quanto se resgata. E é sobre isso, é trazer essas histórias, né, que são transformadoras. Sim. Então, você tem a bioeconomia, então eu vou aproveitar o que eu tenho de toda a riqueza da floresta, o que eu posso transformar a partir do meu ambiente, onde eu vivo. Massimiliano, o Wapixana faz um trabalho com biojoias lindíssimo, né, indígena, o Wapixana. Que é lindo, né? Que é lindo. E aproveitar as oportunidades que nós temos, olhar para a Amazônia, para o nosso espaço, de uma forma diferente. Então, tem muita gente fazendo coisa boa, que merece vir para a vitrine, né? Ter essa amplitude, nessa visibilidade, e que o jornalismo, com certeza, vai fazer isso de forma grandiosa. Olha, adaptação é uma das formatações de jornalismo empreendedor que eu considero mais importante, né? Existem pessoas que ficam presas num formato pela comodidade, mas a vida ela é muito rápida, ela é muito violentamente rápida, né? E você tem que ir aprendendo os novos formatos, tem que ir buscando se adaptar a novos formatos, seja na sua área de atuação, não sei, arquiteto, vendedor, advogado, médico, tudo é muito rápido e não dá tempo para você parar ou congelar como fórmula mágica uma única situação. Aquela fórmula mágica que você imaginou para você, ela, se for um segredinho de sucesso, ou se for um sucesso, ela será copiada e às vezes vai ser bem melhorada. Vai ser bem melhorada na versão em que ela foi copiada. Então, assim, você tem que estar o tempo todo buscando. E esse é o grande segredo da vida, e quem acompanha esse segredo de não parar, te ajuda também, não que você não vai descansar nem nada, mas que você tenha essa motivação de buscar. Porque essa motivação, ela mexe com várias outras coisas, inclusive com as questões emocionais. Sim. A gente vê o quanto é importante a gente estar ativo, lendo, estudando, fazendo uma opção de coisa não ao mesmo tempo, mas buscando, né? Buscando. Eu acho que a gente tem que ter o lazer, o descanso e todas as outras situações. Mas a adaptação e os formatos com que tudo isso vem ocorrendo, olha como a gente está gravando aqui hoje. Quem é de televisão, você que é de comunicação, sabe muito bem. Antes a gente precisava de muita coisa para fazer as coisas acontecerem. Investimento altíssimo. E hoje a gente faz situações acontecerem também de outras maneiras, seja com o celular, seja com os formatos novos. Quantos celulares fazem fotos maravilhosas? Eu já vi exposições de fotografias feitas com o celular. Né? Então, assim, foi mudando o jeito de se comunicar, né? E a adaptabilidade é uma das características empreendedoras, né? Então, eu não preciso necessariamente abrir um CNPJ para ser empreendedor, mas oficialmente eu sou empreendedor com CNPJ. Então, o que você fez, por exemplo, nada mais foi do que buscar essa adaptabilidade por toda a tua história, tudo que você construiu, o que você formou, buscar novas plataformas, novas formas de fazer o que você aprendeu a fazer. Então, que história é essa que tem por trás, que forma a base Marleide Cavalcante? É uma história empreendedora. Então, o que isso representa? E trazer isso para a vitrine, Marleide, o que faria na vida de outras pessoas? Como exemplo
né, como motivação. Muitas vezes a gente acha que a gente não está fazendo as que coisas. não está fazendo e a gente se desmerece, na verdade. Ouvi uma frase uma semana atrás, que a pessoa disse assim: vocês acreditam muito em mim. Uma pessoa falou, né? Vocês acreditam muito em mim, eu não tenho esse potencial todo. Pessoa, né? Então, assim, a gente enxerga que tem, a gente entende que pode ir muito mais além. A gente, às vezes, não se vê dessa forma. E na hora que as histórias são trazidas de empreendedorismo, de propostas diferentes, quem imaginou fazer uma oficina de uma mandala, que não é um tema tão comum para todo mundo, um tema mandala que cura. A gente fez uma oficina aqui que foi muito interessante, Ana. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Trindade, ele que também vem dessa parte de artes visuais e que traz uma formatação muito grande de pegar o antigo e mesclar com o novo. Ele fez câmeras fotográficas gigantes e câmeras de filmagem para que as pessoas percebessem. Lembra aquela... Não sei se você vai lembrar, durante muito tempo a gente fazia, você que vem de comunicação deve ter acompanhado alguma exposição desse sentido, que era aqueles binóculos fotográficos antigos. Colocava a fotografia lá dentro, fotonopeica, né, se eu não me engano, é mais ou menos isso. Só que ele fez gigante, né? As pessoas participaram também, acho que foi 2023, essa exposição, do trabalho dele como artista, num olhar fotográfico sobre a Amazônia, e principalmente sobre o povo ribeirinho, mas ele trouxe também a capacidade de você gerar a sua foto em grandes estilos e poder visualizar melhor, com o trabalho de você produzir a sua própria máquina fotográfica. Muito interessante. Isso é bacana. Interessantíssimo. Isso é empreendedor. Porque na hora que eu não tenho acesso a um celular que tem uma estrutura melhor, ou uma máquina fotográfica, e que eu aprendo uma técnica dessa, eu oportunizo. É da projeção, na verdade. Perdão, ele fez a projeção, né, maior. Eu oportunizo para que as pessoas tenham acesso àquilo que elas imaginavam que elas até então não poderiam ter. E aí a gente democratiza. Então, isso é legal, né? Oportuniza um desenvolvimento. Eu saio diferente daquilo que eu era quando eu conheço algo novo. O que é criativo. E a criatividade é base do brasileiro. É igual a gente pensar queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que também trabalha com Genipapo, para o pessoal do mestre do Genipapo, entre outros artistas também de nome a própria Daia, que trabalha com tudo isso e traz informações. O Genipapo tem uma história para as comunidades dos povos originários. E eles trazem isso para dentro da oficina, né? Eles realizam as oficinas explicando as tradições e o que significa essa planta para as pessoas, para os povos, por que eles se pintam, a simbologia disso. E quando uma pessoa pede um símbolo, o que aquele símbolo pode significar para ela? Gente, muito é bom, fantástico, fantástico, vale muito a pena. E aí, essas histórias, né, são interessantíssimas. O que representa isso para a Amazônia? Como eu oportunizo isso? Então, eu tenho um legado, eu tenho memórias, eu tenho informação, eu tenho conhecimento, sabedoria ancestral. Isso é relevante. Nós temos tudo o que temos hoje, somos o que somos hoje, por esse legado que nós recebemos, né? De pessoas que estiveram aqui tempos antes de nós, que estudaram outras coisas que a gente vem aprimorando. Então, hoje, dentro do nosso estado, o que é que nós temos? Nessas temáticas da bioeconomia, dos pequenos negócios, do empreendedorismo feminino, economia criativa, acesso ao crédito, o que eu posso trazer enquanto proposta para esse prêmio? Muito interessante é observar o comércio, né? Ler, entender, processar também. A gente falou aqui um pouco de cultura, né? Que eu acho que a cultura da Amazônia e principalmente desse pedaço da região precisa de muito destaque. A gente precisa ter uma compreensão, né? Que está acontecendo uma opção de coisas. Hoje a gente tem artistas, queria aproveitar e mandar também um abraço para o Arawak, que estão com exposição fora, né? Alguns artistas do país, né?
Então, assim, Jaider Isbel, quando levou o nome Jaider Isbel para fora do país, com exposição, e, enfim, lógico, muito cedo a gente perdeu aí, tragicamente, Jaider, mas um grande nome da arte indígena, né, com expressão internacional, ele abriu um leque aí de condição para outros artistas e transformou o seu trabalho artístico numa expressão, né? Ele é um nome, uma marca muito forte. Quero aproveitar e mandar um abraço, porque não tem como a gente falar de Jaider e não lembrar de alguns nomes, Arawak, Isaías Miliano, Bartô, né? Falar de Parmênio Stó, entre outros, né, nomes acadêmicos e culturais e pessoas que representam a questão dos povos originários. Esses são marcas hoje muito fortes que ocorrem no cenário internacional e que a gente às vezes não sabe. A gente aqui muitas vezes não conhece. Não conhece, não sabe de filmes que estão sendo produzidos, de pessoas que vêm de outras localidades para produzir filme, para entender da importância de, às vezes, olhar para um buriti, quando o buriti está na árvore, o buriti cai, o buriti vira suco. Às vezes a gente olha para tudo isso e não entende que aquilo ali pode virar um filme e ter uma expressão, né? O que é bacaba, as pessoas não conhecem, mas quem é daqui sabe muito bem. São expressões, comidas, bebidas e falas que são nossas. Muito próprias, né? Muito próprias. E que a gente precisa ter isso como algo também de fonte de empreendedorismo. Sim. Expressão, Imagina, inclusive. A quantidade de oportunidades de negócios, de ideias de negócio que podem surgir a partir disso. E das misturas também. Por que não falarmos das misturas também? Aqui a gente brinca que no período do Boa Vista Junina e do Arraial acontece a maior paçoca do mundo. É uma expressão local, é algo que pegou, né? É algo que vem do Nordeste, se encaixa aqui, mistura e fica. E fica porque é nosso, né? Em todo lugar a paçoca é de um jeito, aquela é de outro. Eu nunca esqueço, apresentando isso para uma amiga, ela falou assim, mas é salgada? Eu pensei que ia comer uma paçoca doce, eu disse, não, é salgada. Aí eu falei, mas ela fica doce assim, ó, coloca banana. Aí ela disse assim, ai, que gostoso, ficou bom mesmo. E não deixa mais de comer, E não deixa mais de comer. Então é isso, é essa mistura nossa, esse jeito nosso de fazer as coisas que precisa ser dito. E às vezes é a comunicação, gente. É a comunicação, é o ato de escrever. Esse é o legado, né? Da nossa área. A capacidade de se comunicar. A nossa capacidade de traduzir as infinitas formas de informações que tem. Manipular essa informação, mas que seja de forma positiva, de forma verdadeira, para que esse conteúdo chegue à maior parte das pessoas. Então a gente tem como deixar um legado. Sim. E o prêmio vem para isso. Olha, eu nunca esqueço uma figura querida na área empresarial. Eu lembro que eu entrei dentro do empreendimento e eu falei, que legal isso aqui, muito saboroso, gostoso e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu vou gravar aqui um videozinho rápido e tal, comentando sobre isso, achei tão legal, posso? Eu falei, não, claro, por favor, pelo amor de Deus, faça, né? Você faça, por favor. Aí eu fiz um videozinho rápido e com a minha ótica sobre aquele assunto, sobre aquilo que eu estava vivendo, aquela vivência que eu estava tendo ali. E deu muito bom, né? E aí passou o tempo e tal, eu disse, Marlene, deixa eu te falar uma coisa. Aquele vídeo que você fez, nunca mais as pessoas olharam para aquilo, porque a época era uma coisa, né? Fazia televisão ainda e fazer algumas coisas associadas às minhas próprias redes sociais, enfim, deu um boom, né, de visualização. Mas o fato é que esse olhar jornalístico, ele vem sempre com a curiosidade de uma exploração que talvez você, dono do negócio, ainda não parou para observar. Com o teu cotidiano. Eu mesmo tenho amigos meus que entram aqui e pega a xícara e coloca num ângulo de um café que eu nunca falei assim, nossa, que lindo que ficou isso. Manda essa foto para mim, me marca, não sei o quê. Porque fica tão bonito, tão diferente, né? Porque é o olhar da pessoa. E aí a vivência. Se você pegar um conteúdo só sobre vivências, é um super conteúdo. É um super conteúdo. Se você observar a diferença de um mesmo empreendimento, que poderia ser da mesma área, que poderia ser igual, mas que naquele empreendimento é de um jeito, no mesmo empreendimento que poderia ser igual é de outro, já é um conteúdo. Se a gente for observar a amplitude
É grandioso. Que a área empreendedora oferece. É grandioso. E o que a gente tem condições de fazer, né? Para mostrar isso, para trazer isso para a vitrine. O fotojornalismo, por exemplo. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Fotojornalismo é poderosíssimo. Audiovisual, às vezes, sem um texto, é poderosíssimo. Não precisa. Basta colocar uma música e... Charlie Chaplin para dizer isso para a gente, né? Não precisa. Sim. O texto está lá. O texto está ali. Então, as formas de interpretação estão lá. Elas vão acontecer. O resultado vai se trazer. O Prêmio Sebrae de Jornalismo, ele é nacional? É nacional. Mas acontece nas... Etapas estaduais, cada estado organiza, né? Faz a sua seleção, premia em nível estadual, os primeiros lugares seguem, cada categoria segue para a etapa regional. Essa etapa regional não tem premiação, ela é seletiva. Aí, escolhidos regionalmente, segue para a etapa nacional. E me explica uma coisa, hoje como é que é essa premiação? O que as pessoas, como funciona esse prêmio? O primeiro, o segundo, o terceiro lugar? O prêmio, ele premia com equipamentos, então é para os profissionais. É para realmente impulsionar o empreendedorismo. Impulsionar o empreendedorismo, notebook, celulares. E aqui em Roraima a gente tem a premiação em dinheiro, né? São 5, 3 e R$1.000, primeiro, segundo, terceiro lugar. Que é uma boa premiação. É uma boa premiação. Esse prêmio está em que... Qual é? Já foram quantos anos de prêmio de jornalismo, Sebrae de jornalismo? Nós estamos esse ano na 12ª edição do prêmio nível nacional. Acho que eu já conversei algumas vezes por aqui sobre o prêmio Sebrae de jornalismo, mas eu sempre tenho muita curiosidade. Sempre rende, porque eu acho assim, não sei se é porque é a minha área, sempre tenho muitas curiosidades. E é um tema que a gente precisa trazer, Marleide, para esse debate, né? Eu sempre falo, o brasileiro é um empreendedor nato, é uma população extremamente criativa, não desiste fácil, né, de empreender. Então está sempre inovando, está buscando novas formas de fazer, buscando novas oportunidades, enxergando novas oportunidades. Então a gente precisa colocar isso nessa mesa de debate, falar sobre isso, não ter medo de errar um empreendimento, que a gente ainda tem muito, isso muito fixo, muito firme, como uma verdade absoluta, que eu abro um negócio, eu não posso fechar, porque se eu fechei, eu fali e não vai dar certo. E não é isso. Eu abro porque naquele momento foi uma oportunidade, daqui a pouco já vem outra coisa. Nós comprávamos máquina de escrever, hoje nós temos um computador que está sendo substituído pelo tablet, que hoje está no celular. Então eu não preciso... Que o celular está aqui hoje, mas que daqui a pouco pode ser alguma coisa, um chip holográfico que você, sei lá... Já tem, eu acho. Já tem, né? Então, assim... Mas eu digo assim, tornar isso popular, né? Porque eu acho que vai ser tão evolutivo, né? Que a gente precisa desenvolver ainda. Experimentar o negócio. Então, se eu tenho uma oportunidade de negócio, olhar para esse mercado, identificar o que eu tenho ali, ou eu começo o negócio atendendo uma necessidade minha e acredito que isso vai atender necessidade de outras pessoas e invisto, ou eu abro um negócio porque eu estou atendendo a necessidade de terceiros. Mas vai ser sempre nessa via. Olha, e jornalismo, gente, se adapta como estratégia, falando aqui mais especificamente da área, da profissão, sem ser especificamente do prêmio. Você imaginar antes que o jornalista estava no jornal, na TV, na produção, aquelas redações gigantes que não deixaram de ocorrer, mas que a gente sabe que cada vez tem ficado mais flexível e migrado mais. Mas se a gente for imaginar um jornalista como estratégia dentro do seu empreendimento, se você tem uma instituição e quer melhorar o potencial de vendas, que quer pensar em credibilidade, textos que se adequem, formatações, por mais que surjam aplicativos inúmeros, se você não tem a visão adequada para colocar as informações e gerar o conteúdo, você vai gerar um montão de textos sem estar dizendo nada. Sem estar dizendo nada. Então, assim, a visão de um profissional é essa. A gente aprende no curso, a gente passa 4 anos, 5, dependendo de como é aquele nível de faculdade, universidade, enfim. Você fica ali aprendendo técnicas para dizer.
Você vai aprendendo técnicas para dizer, e dizer escrevendo, e dizer falando, e dizer fotografando, filmando. Então, assim, eu tenho um carinho imenso pela profissão, que me presenteou com tantos momentos bons, e mais do que tudo, de saber a ideia de servir, e de poder olhar que a gente pode ajudar, né, na comunicação, com maneiras inúmeras. Essa consciência eu sempre tive desde os primeiros momentos com a minha vida profissional. Esse ato de servir e ajudar e fazer a comunicação fluir de forma saudável e natural, né? A comunicação, ela é transformadora, né? Ela é acessível, ela é acesso, né? É um acesso. É um acesso. E em função disso as pessoas merecem receber uma boa comunicação. E os profissionais merecem também terem excelentes espaços para trabalhar, seja investindo, empreendendo, como você fez, e está nessa caminhada linda, seja trabalhando com uma empresa, né? Sim. Que ela tenha elegido ali da área de comunicação, ou uma empresa como eu estou hoje, dentro do Sebrae, mas a gente tem infinitas possibilidades, a gente precisa aproveitar bem todas elas. Ana Patrícia foi professora do curso de comunicação na Atual, né, coordenadora de curso, trabalhou as teorias da comunicação, mulher gigante, está dentro da comunicação do Sebrae. Olha que legal, que interessante. A gente se encontrou, eu quis muito gravar com ela durante a feira que aconteceu aí. O Viva Roraima. Você sem voz, fazendo mil coisas, extremamente articulando ali com os mais de 70 empresários presentes numa feira linda, aberta ao público, com muita participação. As pessoas com sede de entender negócios, né, fazendo negócios. Eu acho que é uma feira que merece muitas repetições. Parabéns. Sim, com certeza. Por essa ação de vocês, pelo Sebrae trabalho também. Muito bonito da equipe do Sebrae como um todo, capitaneada, né, pela Karen, na gerência à frente da unidade de competitividade. Um abraço especial para a Karen, para o Emerson, que passou lá com a gente, que é o superintendente do Sebrae, Emerson Baú, né, para o próprio Doan Rabelo, que tem um trabalho muito interessante também aí de poder dar condição para que vocês realizem, né, esses projetos. Todos três, né? A diretoria, seu Almir, também está sempre conosco, Almir Sá, e tudo isso também abraçado pelo nosso Conselho Deliberativo do Sebrae. Então, nós temos um conselho formado com federações. Que tem que ter muita sensibilidade com tudo isso, né? Sim, nós temos um conselho muito ativo, composto pelas federações. Então, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio estão ali conosco, os bancos também compõem. Nós temos um assento de um conselheiro do Sebrae Nacional, isso acontece em todas as outras unidades. Então, isso é bacana, porque estão sensíveis ao que é apresentado por cada estado, aí por meio da diretoria executiva, junto com a gente, né, que estamos ali na frente, na liderança, daquilo que é importante para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, o Sebrae tem ampliado essas ações. Estamos há um ano, vamos comemorar agora em maio, um ano da unidade na Regional Sul, reaberta. Começamos um trabalho agora para a região norte, com uma coordenação que a Gesana está hoje no Iramutã, inclusive, com uma equipe, com capacitações. Então, a gente está fazendo um trabalho para que nós sejamos menos uma cidade-estado e passemos a ser um estado. Atuar não apenas na capital, mas atuar também no interior. Isso é interessante. Para que a gente alcance esses empreendedores que estão lá, que muitas vezes não se veem tão grandes quanto os que estão na capital, e na verdade eles são grandiosos por compor o município que eles estão, acreditarem na cidade da qual eles fazem parte, oferecerem soluções para quem mora lá, com toda a diversidade que nós temos de empreender na região norte. Então, só por isso nós já somos poderosíssimos, a gente não pode perder isso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volte outras vezes. Voltaremos, com certeza. Volte outras vezes e eu tenho certeza que vai ser lindo o Prêmio Sebrae de Jornalismo. Está na etapa de inscrição, né? Sim, encerra dia 9 de junho. Os trabalhos podem ser escritos desde que tenham sido publicados ou podem fazer e publicar até o dia 8, que é o dia da submissão, né? A última data. Mas a partir de junho do ano passado,
tudo que já foi veiculado, que tiver ali enquadrado, entendeu que é importante, que é poderoso, escreve. É importante que a gente traga isso para a vitrine. Vamos compartilhar as histórias que nós temos. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Olha, a gente vai ficando nesse episódio por aqui. Continua ligado aqui no canal. Se você gosta de assuntos assim, compartilha. Se você entende que esse assunto pode ajudar outras pessoas, compartilha com outras pessoas. Se você quer ser sempre notificado dos assuntos, das informações que a gente traz por aqui, já segue o canal, né? Se torne um inscrito aqui do podcast Coffee Pub. Não conhece a cafeteria ainda? Venha conhecer. Ela funciona normalzinha a partir das 15 horas, de terça a sábado, com cafezinho, com quitutes, bolos, né, waffles, sanduíches. Mas também à noite vira uma pub, então tem massa, vinhos, uma variedade de cervejas, inclusive as artesanais, cervejas muito boas. E muito café, café drinks e outros drinks variados. Te convido para conhecer o podcast Coffee Pub na Severino Soares de Freitas, no Paraviana, Boa Vista, Roraima. Até o próximo episódio.